Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Desta vez falando sobre resolução de equações do segundo grau incompletas. Espero que vocês gostem, entendam e vamos à aula. Vou virar a câmera, tá bom? Esse tipo de equação, onde o b é igual a zero, a gente vai usar aquele método. Isolar o x no primeiro membro para poder resolver a equação. Então, exemplo, letra A. Então é só isolar o x. A diferença é porque aqui está x ao quadrado. Então vamos isolar o x. Primeiro, a gente passa para o segundo membro que está somando ou subtraindo, nesse caso, menos 16. Ó. Então, aqui vai ficar 4x ao quadrado igual. Aí, ó, menos 16 passa para o segundo membro, 16. E agora, o 4 que está multiplicando passa dividindo. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 16 dividido por 4. E divide x ao quadrado igual a 4. A diferença é porque na equação do primeiro grau, chegando aqui, a gente já tinha determinado o x. Aqui não. O x ainda está ao quadrado. Então, eu tenho que tirar esse quadrado daqui. Como é que a gente tira esse quadrado daqui? É só lembrar de raiz, radiciação, que a gente viu nas aulas anteriores. Raiz quadrada de 9, por exemplo. Ela é chamada de raiz quadrada porque o valor que fica aqui, ó, que a gente chama de índice, quando não é dado, é 2. Vem de expoente 2, que lê esse quadrado. Então, quer dizer que é raiz quadrada de 9. Isso é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 é 9. Ou 3 ao quadrado é igual a 9. Então, a radiciação é o inverso da potenciação e vice-versa. São operações inversas. 3 ao quadrado igual a 9. Significa que raiz quadrada de 9 é 3. Certo? Raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 ao quadrado, ou seja, 4 vezes 4, dá 16. Então, se 4 ao quadrado é 16, raiz quadrada de 16 é 4. É o inverso. Tá bom? Então, a gente vai usar isso nesse caso. Lembrando que quando o índice não é dado, é porque é 2. Tá bom? A partir do 2, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta, o índice vai vir. Tá? Voltando para cá. Se x ao quadrado é igual a 4, então x é igual a raiz quadrada de 4. Se 3 ao quadrado é igual a 9, então 3, sem o quadrado, tá vendo? Ó, é igual a raiz quadrada de 9. Como se eu estivesse voltando. Ó, o que está ao quadrado fica sem o quadrado e o que é maior, no caso, ó, fica com a raiz. Na equação que a gente tem lá é assim, ó. X ao quadrado igual a 4. Então, para voltar daqui para cá, ó, esse aqui, ó, como vocês podem ver, é o que fica dentro da raiz. E esse aqui, ó, como vocês podem ver, sem o quadrado, é o que fica aqui. Em outras palavras, se x ao quadrado igual a 4, então x tem que ser igual a raiz quadrada de 4. É como se, não é uma forma muito correta de falar, mas é como se ó, o quadrado que está aqui passasse a ser o índice da raiz. Tá? Então, o quadrado que está aqui passa a ser o índice da raiz. Então, se é quadrado, passa a ser raiz quadrada. Como se ele passasse para outro membro como sendo raiz quadrada. Voltando mais uma vez para cá, então x, o quadrado que está aqui ó, passa a ser raiz quadrada do que está no segundo membro. E aí a gente calcula. Se x igual a raiz quadrada de 4, então x é igual a raiz quadrada de 4, que é 2. Certo, gente? Quando a gente começa a resolver isso várias vezes, né, sem ser tão detalhista como eu fui agora, aí vocês vão ver que não é uma coisa tão complicada não, tá bom? Porém, aqui, ó, se x ao quadrado igual a 4, x é igual a raiz quadrada de 4, x igual a 2. Só que 2 não é o único valor que elevado ao quadrado dá 4. Menos 2 também. Lembrando que quando o expoente é par, o resultado de uma potência é sempre positivo, né? Então, se eu pegar menos 2 elevado a 2, vai dar um resultado positivo 4. Ou seja, também vai dar 4. Então, é um valor que eu elevando ao quadrado também dá 4. Então, para evitar que a gente deixe de fora o menos 2, então a gente coloca ó, aqui
mais ou menos. E o resultado, portanto, é mais ou menos. Então, a partir daqui, ó, x ao quadrado igual a 4. Então, x é igual a, para tirar o quadrado, ó, mais ou menos raiz quadrada de 4. Ou seja, x igual a mais ou menos 2. Significa que tanto mais 2 quanto menos 2 são solução dessa equação aqui. Ou seja, satisfazem essa equação. Se eu substituir aqui, quando eu resolver, vai dar zero. Um outro exemplo. Y ao quadrado menos 9 igual a zero. Da mesma forma, vamos isolar o y, tá? Então, primeiro eu passo o que estiver somando ou subtraindo. No caso, menos 9. Então, repete o y ao quadrado igual. Aí, ó, tá menos 9, passa para cá, mais 9. E aí, para tirar o quadrado, é a partir daqui, ó. Para tirar o quadrado, passa mais ou menos a raiz para o segundo membro. Então, vai ficar y igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. Ou seja, y igual a mais ou menos raiz quadrada de 9, que é 3. Isso significa dizer que tanto menos 3 quanto mais 3 são solução dessa equação. Ou seja, quando eu substituir aqui, o resultado vai dar zero. Só para verificar, ó, 3. 3 ao quadrado dá 9. 9 menos 9 dá zero. Se for menos 3, ó, menos 3 ao quadrado também dá 9 positivo. Porque como o expoente é par, o resultado da potência vai dar positivo. E aí 9 menos 9 dá zero de toda forma. T ao quadrado menos 16 igual a zero. Nós queremos determinar o valor de t. Então, vamos isolar o t, não é isso? Então, t ao quadrado igual... Tá menos 16, vai passar para o segundo membro 16. Não é isso? E agora, o quadrado passa para o segundo membro raiz, né? Como raiz quadrada. Só que mais ou menos, né? Porque a gente viu que tanto o valor negativo quanto o positivo satisfazem a equação, né? Então, t é igual a mais ou menos raiz quadrada de 16, ou seja, t igual a mais ou menos raiz quadrada de 16, 4. Não é isso? Essa, ó, 3m ao quadrado igual, passa primeiro o menos 27, ó, tá menos 27, passa mais 27. Aqui, olha, como vocês podem ver, não tem um número multiplicando aqui, ou seja, para passar dividindo, mas aqui tem o 3, ó. O ideal é que fique só o m ao quadrado, a princípio, no primeiro membro. Então, eu tenho que passar esse 3 para o segundo membro. Então, 3m ao quadrado vai ficar só m ao quadrado igual a, repete o 27, e o 3 que está multiplicando passa dividindo. Então, m ao quadrado igual a 27 dividido por 3, que dá 9. E a partir daqui, ó, é como se estivesse aqui, tá vendo? Ó? Então, para tirar o quadrado, então m vai ficar igual a mais ou menos raiz quadrada de 9, ou seja, m é igual a mais ou menos 3. Ok? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula. Espero que tenham gostado, entendido. E até a próxima.